Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de matemática. A unidade temática é grandezas e medidas. O objeto de conhecimento a gente continua falando sobre polígonos, que a gente iniciou na aula de ontem. O objeto de conhecimento específico vai ser polígonos convexos e não convexos, polígono regular e polígono não regular, e a gente também vai ver os tipos de polígonos. Polígono e região poligonal. Um polígono separa o plano em duas regiões, o interior, que é a parte de dentro, e o exterior dele, que é a parte de fora. Quando a gente fala de polígono, nós estamos nos referindo só à linha, ao contorno, que é aquele contorno lá que a gente estudou na aula passada. Quando nos referimos à região poligonal, estamos nos referindo ao contorno mais a região interior. Nesse caso, estamos nos referindo à região plana. Por exemplo, olhando essa imagem aí, o que é que vocês acham que é? Tá bem simples, porque aqui já está escrito, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, polígono, que é o quê? O contorno. Tá vendo que ele não tá preenchido por dentro, é só o contorno, a parte, né, de lado. E aqui a gente tem, ó, a gente já vê que já tá preenchido. Quando a gente tá falando aqui da região poligonal, a gente tá falando de tudo, tanto o contorno, né, quanto a região também interior. Aos polígonos a gente pode associar a grandeza perímetro, que foi um conteúdo que vocês relembraram lá com a tia da matemática básica, não foi? Vocês lembram o que é perímetro? Perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um determinado valor, colocar o 2, 2, 2, 2. Quem seria o perímetro? O perímetro seria a soma de todos esses valores aqui do contorno. As regiões poligonais podemos associar a grandeza perímetro e também a grandeza área. Então, como a gente viu agora, o perímetro seria a soma de todos os lados, a área já vai ser tudo, tá certo? Agora vamos para mais uma definição importante a respeito de polígonos, para vocês entenderem melhor. A gente vai falar sobre polígonos convexos e polígonos não convexos. Primeiro, vamos relembrar o que é um polígono e como a gente pode identificar um polígono. Polígono é uma linha, né, poligonal, formada de segmento de reta, né, fechada, tá? Com linha poligonal fechada simples. Simples porque não vai haver nenhum cruzamento. Isso aqui, ó, acontece um cruzamento. Então, isso aqui não é polígono, tá bom? E também, quando tem essa abertura aqui, ó, não vai ser polígono, tá certo? Então, polígono é uma linha poligonal fechada, certo? Simples e formado por segmento de reta aqui, tá? Por isso que na atividade de ontem, vocês se confundiram, alguns de vocês se confundiram marcando o círculo como um polígono. Por que o círculo não é o polígono? Porque ele não é formado por segmento de reta, tá bom? Ele não é formado por reta, por linhas. Então, vamos lá. Se traçarmos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono ficar do mesmo lado, então dizemos que o polígono é convexo. Se houver pelo menos um lado em que isso não ocorre, então dizemos que o polígono é não convexo. Então vamos entender melhor, pessoal. Ó, o lado do polígono é esse aqui, né? Ó, 1, 2. Se eu traçar uma reta, lembre-se que uma reta é reta, né? Não tem como eu entortar e vir para outra posição, não. Então, se eu traçar essa reta nesse lado aqui, ó, observem que ele sai, tá? Ele não continua aqui, ó. Porque aqui para ser, ele teria que fazer essa dobrinha, tá? Então, o quê? Isso não é um polígono convexo, ele é um polígono não convexo, porque a linha ela vai sair. Daqui a pouco vocês vão ver outra definição que vai deixar um pouco mais simples. Aqui a gente tem um polígono convexo. Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu vou seguir de linha reta e a gente vai ver que não vai mudar, tá? Então, isso aqui é um polígono convexo. Um polígono não convexo, ele sempre apresenta uma retrância. Aí a gente vai aprender agora a definição de retrância. A retrância, ela está presente nos polígonos não convexos. É quando o vértice, né, ó, pelo menos um dos vértices, ele vai ficar na parte interna, vai ficar para dentro, ó, ele está apontado para dentro do polígono. Vamos entender com mais detalhes, mais um exemplo, tá?
Um polígono é considerado convexo quando não possui retrância. Quando possui retrância é não convexo. E o que é essa retrância? É quando nenhum dos seus vértices aponta para o interior dessa figura. Na imagem a seguir, por exemplo, o polígono ABCDE não apresenta nenhuma retrância, diferentemente do polígono FGHIJ, que possui retrância no vértice H. Então, a gente está observando essa imagem aqui, ó. Esse aqui, ele é convexo ou não convexo? Pausem aí o vídeo e respondam. Esse aqui é convexo ou não convexo? Esse aqui é convexo ou não convexo? Pausa o vídeo e volta. Pronto, voltaram, né? Então, vamos lá. A gente viu que o polígono não convexo é aquele que apresenta retrância. E o que é retrância? É quando o vértice vai ter pelo menos um vértice lá para dentro, ó. Vejam que esse vértice está apontado para dentro. O vértice H está apontado para dentro. Então, significa que ele é um polígono não convexo. Certo? E esse aqui? Os vértices dele estão tudo para fora, ó. Então, ele é polígono convexo. Tá certo? Simples, né? Convexo é quando os vértices eles estão para fora. E polígono não convexo tem pelo menos um vértice para dentro. O polígono ABCD é chamado de convexo e o polígono FHIJ é denominado não convexo. Polígono regular e polígono não regular. Entre os polígonos convexos aos regulares e os não regulares. Um polígono convexo regular é quando a medida de comprimento dos lados são iguais. As medidas de abertura do ângulo interno também vai ser igual. Caso contrário, caso a medida não seja igual, ele não vai ser um polígono regular, ele vai ser um polígono não regular. Observe essa imagem aí. Então, aqui a gente já tem a resposta, né? Esse é um polígono regular, tá vendo? Por que ele é regular? Ó, vejam que todos os vértices aqui estão para fora. E se eu traçar a linha aqui, ele é convexo também, ó. Eu traçando a linha aqui no lateral dele, né? Ele não vai sair para fora. Então, aqui a gente tem a imagem de um polígono não regular. Observem que os lados deles aqui é diferente, pessoal. Esse lado aqui é maior, esse lado aqui é menor. E assim, os vértices também. Polígonos são linhas fechadas, né? Formadas apenas por segmento de reta, que não se cruzam e que estão no mesmo plano. Então, essa é a definição que a gente aprendeu desde ontem, tá bom? Aquelas linhas poligonais que a gente resolveu lá na atividade, né? Para vocês aprenderem a identificar um polígono. Quando for uma linha fechada, simples, é um polígono, tá? E que, em outras palavras, um polígono é uma figura geométrica limitada por lados. Os polígonos são chamados regulares quando são convexos, possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. Congruentes quer dizer igual. O polígono a seguir é um exemplo de hexágono regular. Observe as medidas de seus lados e ângulos. Então, hexágono por quê? A gente já aprendeu em aulas anteriores, né? Em questão do nome, né? O nome é determinado pela quantidade de lados. Se a gente for contar aqui, ele vai ter 6 lados. Então, esses 6 lados, todos eles são iguais. Os ângulos são iguais também, ó. Esses lados são iguais, todos eles medem 2 centímetros. Todos os ângulos medem 120. Então, isso significa que ele é um polígono regular. Essa definição. Tipos de polígonos. Atenção para essa parte. Essa parte a gente vai cobrar muito na aula de hoje, tá bom? Tipos de polígono. Assim, né? Como a gente já estudou na aula anterior, né? Algumas figuras elas podem ter um nome determinado de acordo com a quantidade de lados. Dependendo do número de lados e, consequentemente, de vértice de ângulo, né? A gente sabe que a quantidade de lados ela interfere também na quantidade de vértice e na quantidade de ângulo. Os polígonos recebem nomes especiais. Que nomes especiais são esses? Vamos relembrar? Então, aqui a gente tem um triângulo. Por que tri? Porque ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Aqui eu tenho o quê? Eu vou contar aqui quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem 5 lados, eu chamo de pentágono. Quando a gente está falando de polígono, a gente chama de pentágono. Pentágono porque tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Quando tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados e 4 ângulos.
é chamado de quadrilátero. Quadrilátero, tá bom, pessoal? O próximo, tem quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tem 6, eu chamo de hexágono, que possui 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. E outros nomezinhos aqui, que vocês precisam lembrar, associar, né? Para poder entenderem também. Heptágono, quando tem 7 lados. Octágono, quando tem 8 lados. Eneágono, 9 lados. E coságono, 20 lados. E 10 lados, né? Decágono, 10 lados também. Então, o tipo de polígono é determinado também pelo número de lados. Então, o conteúdo de polígono não encerra aqui, entretanto, é a parte que a gente vai encerrar na aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo. Obrigada, até a próxima aula. Partiu estudar, a atividade já está disponível, tá bom, pessoal?